Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Eu sou o professor Fábio Machado e estaremos juntos para concluirmos a exposição do livro Cântico dos Cânticos. Ontem nós expusemos do capítulo 1 até o capítulo 4. Hoje nós iremos expor do capítulo 5 até o capítulo 8. No capítulo 4, o último verso 16, nós vimos ontem que a esposa convoca os ventos do norte e do sul a que soprem sobre ela para que a maravilhosa fragrância que o esposo lhe atribui possa exalar dela como de um parque cheio de frutos excelentes. O que significa isso? Uma vez que ela mesma é esse jardim ou pomar, ela chama o seu amado a que venha desfrutar dos frutos a que tem direito. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vemos a questão do namoro, do noivado entre Salomão e a Sulamita. Eu me referi aos dois como amado e amada. Agora, a partir do capítulo 5, quando nós vamos ver a consumação do casamento, eu vou tratá-los como esposo e esposa. Então, amados, vamos concluir, a exposição do livro Cântico dos Cânticos. No verso 1, nós temos a resposta do esposo a agora sua esposa a respeito da convocação feita aos dois. No verso 1, nós vemos que, atendendo ao convite da esposa, o rei agora diz que ele vem e desfruta dos excelentes frutos do seu jardim, a sua esposa, consumando o casamento. Enquanto isso, os convidados celebravam a união, comendo e bebendo. Nos versos 2 ao 7 do capítulo 5, nós vemos o sonho da esposa saudosa do seu esposo. No verso 2, a primeira declaração aqui dá a ideia de que aquilo que está para ser descrito aconteceu em um sonho. O conteúdo desse sonho deve ser entendido como formando a introdução das expressões de amor e descrição da aparência do esposo, que vai acontecer aqui no capítulo 5, dos versos 8 a 16. No verso 2, o poeta está eficientemente representando o esposo que vem para sua esposa após ter caminhado muito através da noite, conforme se evidencia pelo orvalho que umedeceu os seus cabelos. No verso 3, a expressão "já despi a minha túnica", a desculpa é que a esposa apresenta para deixar de abrir a porta para o seu amado. No Oriente, quer se ande descalço ou de sandálias, os pés sempre ficam sujos, havendo necessidade de que se os lave com frequência. O verso 4 é a expressão "por uma fresta". O esposo não pôs a mão sobre o trinco. Em acontecimentos dentro de um sonho, não se deve pressionar a exatidão nos detalhes. Através de um tipo de abertura na porta, o esposo coloca sua mão a fim de abri-la. Vendo isso, a esposa fica em grande expectação, que estremece suas entranhas. E vencendo sua relutância, ela se levanta para abrir a porta. Tocando a tranca, seus dedos e mãos gotejam a mirra que o esposo ali derramou. No verso 6, a expressão "a minha alma se derreteu quando me falou" dá uma razão adicional para que deixasse de lhe abrir a porta imediatamente. O som da voz dele deixou-a intimidada. No verso 7, em lugar de encontrar o seu amado, ela se depara com a desgraça. Como num sonho anterior, no capítulo 3, ela se encontra com os guardas, mas desta vez, pensando que fosse uma mulher de má reputação vagando pelas ruas da cidade, eles a espancam e lhe tomam o manto. E então o sonho se desfaz. Dos versos 8 do capítulo 5 até o verso 3 do capítulo 6, nós temos o diálogo entre a esposa e as filhas de Jerusalém.
O sonho que precede esta parte introduz uma separação entre os dois amantes. Essa separação toma-se agora à base de renovadas declarações de amor e devoção entre os parceiros. O verso 8: que lhe direis? Que desfaleço de amor. Desta vez é a noiva que dá expressão ao seu profundo sentimento de amor pelo esposo. Não tendo sido capaz em seu sonho de encontrar o seu amado, agora apela urgentemente às filhas de Jerusalém a que, se o encontrarem, lhe falem do seu grande amor. O verso 9, a pergunta: que é o teu amado mais do que outro amado? Esse apelo urgente leva essas jovens a perguntarem o que há de tão especial a respeito do seu amado. Sua pergunta dá oportunidade à esposa de descrever a aparência notável do seu amado. No verso 10, o amado é mais distinguido entre 10.000. Sua aparência é tal que entre 10.000 ele é facilmente distinguível, ele se destaca. No verso 11, a cabeça, como ouro mais apurado, ilustra a nobreza que se irradia de sua cabeça e rosto. O verso 12, em relação aos olhos como das pombas, a deslumbrante beleza da pomba é particularmente destacada quando ela se assenta junto a ribeiros de águas. Lavados em leite se refere ao branco dos olhos. Verso 13, canteiros de bálsamo, literalmente, elevações de plantas. Uma pequena variação no original hebraico traduz fragrância dócil. Contudo, elevações deveria ser aceito, uma vez que se refere à plenitude das maçãs do rosto. Nos versos 14 a 16, suas mãos, seu falar. A esposa prossegue descrevendo outros aspectos físicos do seu amado, cada um dos quais ela acha sobremodo lindo. Conclui falando da doçura de seu falar e que ele é totalmente desejável. Finalmente, ela exclama para as filhas de Jerusalém: tal é o meu amado, tal o meu esposo. No capítulo 6, verso 1, lá no capítulo 5, verso 8, a esposa insiste com as jovens de Jerusalém a que falem ao seu amado do seu grande amor por ele, caso o encontrem. Agora as jovens perguntam aqui no verso 1, para onde foi o teu amado? Essa pergunta vem também como sequência direta ao sonho da esposa, no qual ela não consegue encontrá-lo. Verso 2, desceu ao seu jardim. Seu esposo foi para o seu jardim. À luz do capítulo 4, dos versos 12 até o 16, depois do verso 1 no capítulo 5, onde cada um dos amantes chama ao outro de jardim, não nos parece forçado que entendamos nesse versículo que o esposo já retornou para ela. No verso 3, ela reafirma que ela é do amado dela e que o amado pertence a ela também. Do capítulo 6, verso 4 até o capítulo 8, verso 4, nós temos outros elogios do esposo à beleza da esposa, o desejo que ela sente por ele. Dos versos 4 ao 10 do capítulo 6, o amado louva a sua amada esposa. O verso 4 vai falar da cidade de Tirza, localizada a nordeste da cidade de Samaria, que foi a primeira capital do Reino do Norte até os dias de Onri. Parece que a cidade era muito linda, o que explicaria sua menção aqui. Formidável como um exército com bandeiras. Embora as modernas mentes ocidentais achem difícil apreciar essa ilustração, ela indica a beleza irresistível da esposa. No verso 5, o pedido: desvia de mim os teus olhos. A grande beleza da esposa confunde o rei. Com referência aos versos 5b, 6 e 7, eles nos remetem aos versos 1 a 3 do capítulo 4, que nós falamos aí ontem. No verso 8, o número total das rainhas e concubinas de Salomão era maior do que o mencionado aqui. Verso 9,
Mas entre todas estas mulheres e virgens, a Sulamita se destaca pela virtude de sua beleza imaculada, tal como o rei se distingue entre 10.000, como vimos lá no capítulo 5, verso 10. A única ou a muito amada ou querida de sua mãe. O verso 10, as palavras "quem é esta?" entende-se melhor reproduzindo as palavras de elogio pronunciadas pelas rainhas e concubinas. Nos versos 11 a 13 do capítulo 6, nós temos a esposa e seus admiradores. Desce ao jardim. É difícil determinar quem fala aqui, se é Salomão ou sua esposa, embora seja melhor considerar a esposa como a oradora. Ela dirige essas palavras às mulheres que a admiram, verso 10, as quais ela diz que está descendo para o jardim das nogueiras. No verso 12, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Ninguém ainda foi capaz de fornecer uma tradução satisfatória e uma interpretação adequada dessas palavras. Supõe-se que a esposa esteja falando aqui da maneira pela qual foi inesperadamente e repentinamente elevada à dignidade de rainha. Esse versículo, como também o verso 11, seriam então a resposta da esposa às palavras de louvor que lhe foram dirigidas pelas rainhas e concubinas. No verso 13, as rainhas e outras mulheres pedem à esposa que volte muitas e muitas vezes, de modo que a possam admirar. Não se pode declarar com certeza quem faz a pergunta: por que quereis contemplar? Essa pergunta é declaradamente um artifício empregado pelo poeta a fim de introduzir a sua próxima descrição da beleza da esposa. Não é impossível que essa pergunta fosse feita pelas mulheres que insistiam com a Sulamita a voltar-se muitas e muitas vezes. A designação Sulamita para a esposa parece derivar-se da localidade de Sunem. A dança de Maanaim era uma dança nupcial ou guerreira, realizada em 2 grupos ou 2 parceiros, ritmada por um coro. E é por isso que a descrição da dançarina começa pelos pés. Devia ser uma dança muito conhecida na época. No capítulo 7, do verso 1 ao 13, nós temos o esposo elogiando a beleza de sua esposa e o amor que ela lhe dedica. Dos versículos 1 a 9, constitui uma ode de louvor à excelência física da esposa. Nosso Deus, que criou a magnificência da natureza com sua variedade quase infinita, também criou o corpo humano de tal maneira que constitui a maravilha da obra de suas mãos. A beleza física e o desejo puro entre o marido e a mulher, e o noivo e a noiva, são dons que Deus concedeu ao homem. A segunda parte de Cantares 6, verso 13, forma a introdução à descrição da noiva apresentada aqui. Dos versos 1 ao 4, como formosos são os teus pés, o rei está falando. Talvez possamos pensar na esposa ocupada em dançar, ato em que a sua beleza se torna ainda mais evidente. E Salomão observando a curva dos quadris que parecem colares, obras de um artista, o umbigo que parece uma taça redonda, em que o vinho nunca falta, o ventre como um monte de trigo, os seios como 2 filhos gêmeos de gazela. Então ele está ali maravilhado com a beleza física da sua esposa. No verso 4, como torre de marfim. O pescoço da esposa é belo e suave como marfim e esguio como uma torre. As piscinas de Hebrom sugerem a clareza cintilante dos olhos. Esbom era a antiga capital dos amorreus. Beit Rabim era a porta de Esbom. A torre do Líbano era uma espécie de torre de vigia. O escritor devia considerar o nariz grande como característica muito bela. O verso 5, Carmelo,
é uma cadeia de montanhas cujos picos descortinam o mar Mediterrâneo e a terra da Palestina em solitária majestade. Teus cabelos como a púrpura. A beleza e o brilho do cabelo da esposa irradiava nobreza, e era tal que cativou o rei. No verso 6, de todas as coisas que uma pessoa possa desejar, nada há que se compare com esta bela esposa. Verso 7, esse teu porte é semelhante à palmeira. Ela se parece como uma esguia palmeira. Quando se fala de cachos, seriam cachos de tâmaras, que é o que se quer dizer. Dos versos 8 até o 9, parte A, o esposo expressa o seu desejo de abraçar sua amada esposa, desfrutando inteiramente do seu amor e beleza. Do verso 9, como bom vinho, a resposta da esposa que continua com a linguagem simbólica usada pelo amado. Mesmo enquanto ele dorme, o amor dela flui em sua direção. No verso 10, a esposa faz eco às palavras lá de Gênesis capítulo 3, verso 16. O teu desejo será para o teu marido. Os versos 11 e 12, vamos ao campo. A esposa insiste com seu amado a que vá com ela a um lugar onde possam desfrutar plenamente o amor um do outro. O verso 13. Os antigos acreditavam que as mandrágoras estimulavam o desejo sexual. Por isso, as mandrágoras também eram afamadas e chamadas de maçãs do amor. As frutas excelentes são uma indicação do cuidado amoroso que a esposa tem por seu esposo. No capítulo 8, dos versos 1 ao 4, nós temos o desejo da noiva de ser inteiramente unida ao seu amado. No verso 1, como meu irmão. Obviamente, a sulamita não desejava realmente que o seu esposo fosse como seu irmão era. Antes, ela desejava o relacionamento íntimo e achegado que só os irmãos e irmãs conhecem. O fato de sua ascendência ser muito mais humilde do que a de Salomão pode constituir os antecedentes desta declaração. Se ele fosse seu irmão, ela poderia beijá-lo livremente em público sem incorrer em zombarias públicas. Verso 2: E te introduziria na casa de minha mãe. A comunhão íntima no círculo familiar é o que se está mencionando aqui. O verso 3, temos outro clímax dentro do livro. A esposa está perto do seu amado. No verso 4, com exceção de pelas gazelas e servas, esse versículo é idêntico ao verso 7 do capítulo 2 e ao 5 do capítulo 3. O amor não deve ser estimulado antes que chegue o momento adequado, porque o relacionamento amoroso, se não for cuidadosamente resguardado, pode causar sofrimento, em vez de grande alegria que pode dar ao coração humano. Não é necessário procurar despertar o amor, pois o amor verdadeiro desperta sozinho no devido tempo. Dos versos 5 ao 14 do capítulo 8, nós temos as expressões finais de amor mútuo. Do verso 5 ao 7, o amante e a amada caminham juntos. O verso 5, quem é esta que sobe? Essa pergunta foi feita pelo poeta para armar o cenário ao que vem a seguir. Os dois são vistos andando juntos e conversando. A esposa faz seu esposo se lembrar de como certa vez o encontrou, talvez no seu primeiro encontro, dormindo sobre uma macieira perto da casa de sua mãe, e de como o despertou. Nos versos 6 e 7, põe-te como selo sobre o teu coração. Essas palavras proferidas pela esposa significam um símbolo de autoridade e, portanto, uma propriedade muito preciosa. O simbolismo é a expressão do desejo irresistível da esposa de ser a propriedade mais preciosa de seu esposo. 4 qualidades do amor são citadas. Primeiro, o amor faz parte do casamento como a morte faz parte da vida. Segundo, o amor é intenso como as chamas mais ardentes, nos levando a considerar o brilho da glória de Deus.
Terceiro, o amor é insuperável e indestrutível, mesmo quando inundado pelas dificuldades. E quarto, o amor é tão precioso que jamais poderá ser comprado, somente doado. Os versos 8 a 10 do capítulo 8, a vida virtuosa da esposa. Os versos 8 e 9, a expressão temos uma irmãzinha. Esses versículos aparentemente pronunciados pelos irmãos da esposa formam a introdução do verso 9, onde ouvimos novamente a esposa falando que ainda não tem seios, ou seja, ela ainda não atingiu a maturidade, ela não atingiu a idade do casamento. A figura de um muro sugere a virtude da castidade e a capacidade de manter os pretendentes a uma devida distância. A torre de prata mostra que grande respeito, neste caso, os irmãos deveriam ter por sua irmã. Contudo, se ela fosse uma porta, isto é, facilmente acessível, então tomariam as devidas medidas para defendê-la, para que ela não viesse a sofrer por causa de sua fragilidade. Não se pode ter certeza quem é a jovem mencionada nesse versículo. Talvez uma irmã mais nova da esposa, embora também seja possível que os versos 8 e 9 se refiram à esposa quando ainda era criança. No verso 10, a sulamita era como um muro, protegendo sua sagrada honra. Só ao seu pretendente real, a Salomão, ela se renderia. A ele, ela não repeliria. Ela lhe ofereceria a paz, isto é, ela se entregaria. Versos 11 e 12 do capítulo 8, temos as palavras da esposa. Que essas palavras também possam ser do próprio poeta. Ele mostra como Salomão era rico e como suas riquezas continuaram aumentando. As 1000 peças de prata deviam ser entregues ao rei por cada um que desfrutava do produto da vinha. Baal-Hamon não foi mencionado em nenhuma outra passagem das Escrituras. Sua localização é desconhecida. No verso 12, a vinha está ao meu dispor. A esposa também tinha uma vinha, mas diferindo de Salomão, ela não guardava o preço dos frutos para si mesma. 200 siclos ela pagava aqueles que cuidavam da vinha, mas os 1000 siclos, moedas de prata, que representavam a renda da vinha, ela os dava a Salomão. Ela entregou não somente a si própria, mas também todas as suas posses ao seu amado, ao seu esposo. Nos versos 13 e 14 nós temos as expressões finais de amor mútuo. No verso 13, o esposo pronuncia suas palavras finais de desejo pela esposa. Para ele, ela é agora como alguém que habita num jardim. Os companheiros, isto é, aqueles que estão ao redor dela, gostam de ouvir sua doce voz, e ele também gosta de ouvi-la. No verso 14, ela lhe responde, dizendo: "Vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo e ao filho da gazela, que saltam sobre os montes perfumados." E assim ela conclui esse cântico. Talvez devamos pensar em uma conclusão mais apropriada para reunir os dois amantes em alegre união. Mas devemos nos lembrar que o hino não é uma novela moderna ou um poema de amor. É a palavra de Deus ensinando-nos a beleza e a pureza do genuíno amor humano, um dos dons do Criador às suas criaturas. E assim concluímos a exposição do livro de Cântico dos Cânticos. Eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o texto de Cantares, no capítulo 8, os versos 6 e 7, que diz o seguinte: "Põe-te como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e o ciúme é cruel como o Sheol. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado."
Um sinete ou selo era um anel usado na mão direita ou carregado sobre o coração por meio de uma corrente pendurada no pescoço. Como eu já falei na exposição, era um emblema, um sinal de autoridade e, portanto, uma propriedade muito preciosa. O simbolismo é a expressão do desejo irresistível da esposa de ser a propriedade mais preciosa de seu esposo. Essa expressão de amor fervoroso e irresistível saindo dos lábios da esposa aponta para o caráter monogâmico do casamento. O casamento é a união amorosa de um homem com uma mulher, e qualquer intrusão de uma terceira pessoa viola o relacionamento especial entre os dois. O desejo de alguém que ama de verdade é tão forte que se dá inteiramente ao outro e deseja a mesma afeição forte e exclusiva em troca. Tal amor por outrem vem do Senhor, que o coloca no coração do homem e não pode ser extinguido, nem pode ser comprado. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, podia comprar o amor da jovem sulamita. Pelo contrário, ela lhe deu espontaneamente, e seu amor era esmagadoramente grande. Tal amor absoluto é semelhante ao ideal espiritual entre Deus e o seu povo. Somos advertidos a não servirmos a dois senhores e a amarmos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças. Esse amor, o Espírito Santo achou por bem descrever em termos de desejo mútuo de companhia da parte daqueles que são devotados um ao outro. Esse relacionamento pode realmente ser usado para descrever o amor entre Cristo e a sua igreja. Embora o amor humano, mesmo em sua forma mais pura, não possa nunca ser mais que uma sombra desse relacionamento espiritual. As pessoas que verdadeiramente se amam sempre hão de ansiar, de anelar pela companhia um do outro. Mas muito maior é o anseio, é o anelo da igreja de estar com Cristo, seu esposo celestial. A igreja é a noiva de Cristo e, por meio do Espírito Santo que habita no seu meio, ela dá expressão ao seu grande anseio de estar com Ele nestas palavras: Ora vem, Senhor Jesus. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.